Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos então aprender a função para deletar usuários aqui do banco de dados, né? Mas diretamente pelo painel que nós estamos criando e não lá no painel do banco de dados. Bom, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos criar essa função. Eu vou aqui no arquivo de funções.php, eu vou lá embaixo e essa função sim vai servir para qualquer tipo de tabela. Então vamos criar assim, ó. Vai ser a função de deletar algum dado. O nome da função pode ser deletar mesmo, né? Bem intuitivo. E aqui a gente só vai chamar a variável connect, depois a gente vai ver outra. Para deletar essa função, para deletar qualquer dado do usuário, nós usamos aqui uma variável de query, a função vai ser tranquila a fazer. Mas vai ter que fazer as validações, né, para a pessoa não deletar um usuário errado. Deletar, então, vai ser a função delete, o comando delete from, né? Delete from. Aqui vai a tabela, então aqui eu vou botar a variável tabela, pode ser para qualquer tabela. Então, já vou ter que passar aqui na função a variável tabela. Where, obrigatoriamente tem o where. Então, delete from tabela, quando, e aqui vai a condição para deletar. Eu vou levar em consideração que sempre vai ser passado o ID. Então, delete from ID igual, e aqui vai ter o int, né, forçar se transformar em número inteiro, e variável where. Na verdade, variável where não, variável ID, porque sempre será o ID de acordo com essa lógica que nós criamos aqui. Só que aqui a gente tem que encerrar a string e dar um ponto para concatenar com essa função e com esta variável. Legal? Como nós sabemos que se a gente tem um delete numa tabela sem colocar o ID, acaba deletando todos os dados, apesar de a gente ter feito essa lógica aqui que dificilmente vai acontecer isso, eu gosto de fazer um reforço aqui, botar aqui um if, se a variável ID diferente de vazio, né? Ou seja, se a variável ID ela não está vazia, aí sim que põe essa query aqui. Se ela estiver vazia, não vai nem executar nada de comando. Show? E vamos botar aqui um execute igual. Vou copiar aqui que é mais rápido, ó. Então, execute é igual mais QL e query, o connect e a variável query. E a verdade é que é só isso que precisa para executar. Aqui eu só vou fazer aquela mesma validação que eu fiz aqui, ó. Então, se conseguir executar, né? Se ele executar, então o usuário dado, né? Dado deletado com sucesso. Erro ao deletar. Não é usuário porque pode servir para qualquer coisa. Show? Então aqui a função é bem simples, só faltou também, né, passar o ID. Show. Salvei. Agora vamos chamar essa função aqui lá onde a gente quer deletar. Eu vou no users mesmo. Aqui no users, vou colocar aqui em cima mesmo. Vou dar aqui ó, um deletar. Só que aqui eu preciso criar uma condição para quando irá disparar essa função aqui. Já fazer o seguinte, ó, vou comentar lá por enquanto. E lá embaixo na tabela vou criar uma nova coluna nessa tabela aqui HTML. Vai ser a coluna das ações. Nessa coluna das ações, eu vou criar aqui depois desse TD, vou criar outro TD. E eu vou criar um link que vai disparar via GET. Como assim? A gente pode usar o GET sem ser por formulários. Eu vou estar aqui, ó,
excluir. E esse link vai ser o seguinte, vai ser para essa própria URL, que no caso é users.php, e aqui eu crio na URL uma variável get. Como assim? Eu vou colocar aqui o ponto de interrogação, né, que é assim que se coloca as variáveis get, depois da URL, o nome da variável e o valor dela. Nesse caso aqui, eu vou botar users, vou colocar id igual e vou trazer dinamicamente o ID dele, que é simples, é só pegar aqui, ó, eco usuário ID. O que ele vai trazer para nós? Até vou salvar e vou mostrar já direto aqui. Salve, ó, vou atualizar. Agora tem o excluir, quando eu coloco o mouse aqui, ó, ali embaixo, ó, aqui embaixo dá para ver que ele está mostrando, ó, users ID 1, ID 7, ID 4, vai ser o mesmo ID do usuário. Eu clicando em um deles não vai deletar ainda, mas olha lá na URL, colocou ID 6. Vou clicar no fulano, ó, mostrou que é o ID 4 e assim por diante. Então aqui na URL eu estou passando via get, nesse caso aqui, o ID do usuário. E agora eu posso fazer o seguinte, como passei isso na URL, a gente consegue pegar este valor verificando via get. Por exemplo, aqui, ó, vou criar embaixo dele. Se i7, se existe a variável get id, se ela existir, eu vou dar aqui um echo usuário a ser deletado. Não, vou botar assim, ó. Tem certeza que deseja deletar o usuário de ID igual, e eu vou dar um get ID. Só que aqui ele dá erro, então tem que fechar, botar um ponto para concatenar e tirar aqui. Opa, salvei. Vamos olhar aqui, ó. Vou voltar aqui clicando em usuários, tá? Não está mostrando nada. Agora quando eu clicar em qualquer um excluir, olha só a mensagem. Tem certeza de deletar o usuário de ID igual e o número do ID? Vou clicando em outro, vai mostrando aqui, ó. Vou colocar maior para a gente poder enxergar melhor. Vou botar um H2 aqui, só para dar um destaque. Aqui eu vou ter que botar um ponto, abre e fecha aspas e fecha H2. Salvei, ó, só para a gente enxergar melhor. Ó, tem certeza que deseja deletar o usuário de ID tal? Então, toda vez que passa uma variável via ID, ele vai jogar essa mensagem para nós. Para o usuário final, quem vai realmente usar esse sistema, não faz sentido muito mostrar o ID, porque a pessoa pode não entender. O legal é mostrar o nome do usuário. A gente poderia usar a função aqui que nós criamos de busca única para buscar os dados do usuário, mas nesse caso aqui é mais simples fazer o seguinte, ó. É mais simples nós passarmos ele na URL também. Onde é que está? Então, users php id igual php echo id, e eu posso usar aqui, ó. Eu posso, depois desse php aqui, colocar o símbolo do e-comercial, para indicar que é uma outra variável. Vou botar aqui nome é igual, e aqui php echo e o nome dele. Ó, montamos aqui. Então, já que eu estou passando o nome também, tem que deletar o usuário e eu vou botar get nome. Que agora estou passando o ID e também o nome. Vamos testar? Vou clicar em um, ó, definir o nome, porque não está passando. Agora vai começar a passar. Não tinha atualizado a página. Ó, agora está pegando, ó. O fulano, o gerente, o novo, o Roberto e o super usuário. Esses dois de cima não tem nome, né? Então não vai mostrar, ó. Eu vou clicando, ele vai
trazendo o nome do usuário. Show? Aqui eu criei essa confirmação. Agora, para deletar mesmo, eu teria que criar, por exemplo, um formulário para executar essa função. É uma das formas de fazer. Então, aqui dentro desse if, eu vou criar um novo form. E esse formulário só vai aparecer se tiver o getID. Tá? Para simplificar aqui, eu vou mudar o seguinte, eu vou fechar o PHP aqui, vou abrir PHP aqui, só para fechar chaves, ó, espaço aqui, fecha. E aqui eu vou tirar este eco, tiro essas aspas, tiro aqui, tiro esse ponto, tiro tudo aqui, ó. E esse ponto e vírgula também. E aqui no H2 tem certeza de deletar o usuário. E aqui eu abro de novo o PHP só para dar um eco neste nome de usuário. Ó. Eco. E aqui eu fecho o PHP. Vai ter o mesmo resultado, só que agora eu posso escrever livremente HTML. Vamos testar aqui, ó. Tá aparecendo da mesma forma. Só que agora a gente tem mais liberdade para criar aqui o form. O action vai ser para essa página aqui mesmo. E o método também vai ser via post. E aqui só vai ter, eu gosto de fazer assim, ó. Vai ter um input type, por enquanto eu vou botar um teste de name ID. E aqui um input type submit de name deletar e o value também deletar, tá? Salvei e o value desse input type test vai ser exatamente o PHP echo get ID. Vou tirar esse ponto e vírgula daqui. Salvei. Olha o que vai aparecer aqui agora quando eu clicar em algum. Deu erro na linha, mais ou menos na linha 37. PHP echo. O que aconteceu aqui? Aqui eu não fechei PHP, né? Faltou fechar o PHP aqui. Agora vai. Ó. Eu vou clicando aqui agora, ele mostra o nome do camarada, mas também mostra aqui o ID dele no painel do formulário. Nós não precisamos que tenha esse ID aqui, mas eu preciso que ele tenha na hora de enviar o formulário. Então eu vou chegar aqui e ao invés de botar o input type test, a gente põe o input type hidden. Salvei. O type hidden ele não vai mostrar o campo, mas o campo existe. Se eu mandar inspecionar aqui, o campo vai estar ali, ó, com o valor que nós determinamos. Nesse caso aqui é o 5. Só não mostra para o usuário final esse valor. E aqui se eu clicar em deletar, por enquanto não vai acontecer nada. Mas agora eu vou criar a lógica realmente para deletar. Quando enviar esse formulário aqui, vai disparar a função. Então aqui embaixo, ó, eu vou abrir PHP de novo. E vou pegar a função de deletar. Ó, e aqui eu faço o seguinte. Vou botar os valores dela aqui. Então a variável connect sempre vai ser, né? A tabela, eu posso escrever separado, eu posso escrever direto aqui, ó. A tabela, nesse caso aqui é a tabela dos usuários. E o ID, nesse caso, vai ser o que foi postado em post ID. Ué, mas não era o get ID? Não, porque neste form aqui, que confirma se vai deletar ou não, ele é um via post. Então ele vai pegar o ID que está nesse formulário via post. Show? Então eu vou deletar dos usuários quando vou deletar o post ID. O que eu faço aqui? Eu vou disparar essa função somente se eu clicar em enviar esse formulário aqui. Então, eu posso fazer
uma verificação simples aqui. Então, se i7, a variável post deletar, né? Aqui eu abri errado. Variável post deletar, porque é o nome aqui do botão de deletar. Então, se existe a post deletar, aí nós disparamos essa função de deletar, né, com o post ID. Show? Salvei aqui, vamos ver se vai funcionar. Então, vou voltar aqui em usuários, não tem nenhum. Opa, voltei em usuário, já deu erro na linha 41. Linha 41. Faltou fechar um parênteses aqui. Salvei, agora vai voltar. Ó, vou deletar esses que estão sem nome. Ó. Vou clicar em excluir. Tenho certeza que deseja deletar o usuário que está sem nome. Vou clicar em deletar. Ele deu um erro aqui na linha 100. Vamos ver. No funções.php. Cadê? Ele não conseguiu deletar. Delete from id igual int id. Tabela. Vai ter que fazer o seguinte. Aqui, ó, porque aqui é execute e aqui eu botei executar. Vou botar aqui execute. Deve ser isso. Vou tentar de novo, vou pegar outro aqui. Mas ele deletou mesmo assim, né? Sim, porque ele executou essa query aqui, só que a verificação não estava correta, estava com outra variável, então ele deletou. Vamos tentar deletar esse outro aqui, ó. Deletar, usuário deletado com sucesso. Como ele não atualizou a página, ele ficou mostrando aqui o usuário, mas se a gente atualizar a página, vou dar um enter aqui, ó, já mostra que o usuário foi deletado. Vou deletar aqui o fulano e tá deletado aqui. Show? Aqui eu estou logado como super usuário. E se a pessoa tentar deletar o próprio usuário dela, nós não podemos deixar isso, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma lógica para a pessoa não consiga deletar o próprio usuário dela. Como é que a gente vai fazer isso? Lembra que quando a gente loga, aqui nas funções, cadê a função de logar? É a primeira, né? Nós trazemos aqui o session ID, que é o ID de quem está logado. Pois é, a gente pode usar toda a lógica com esse ID aqui. Então aqui a gente pode usar esse session ID para verificar se é o mesmo ID que a pessoa está tentando deletar. Eu vou aqui no users e eu vou fazer o seguinte. Vou verificar se session pode deletar, beleza. Posso botar direto aqui. And o session ID da pessoa, se ele for diferente, não, vou criar separado até para dar um aviso, né? Vou criar separado para conseguir dar um aviso para a pessoa. Vou botar aqui, ó, se o session ID diferente do post ID, se o post ID, o ID que eu estou tentando deletar, ele é diferente do ID que está logado, que no caso é o session ID, se ele é diferente, joga aqui para deletar normalmente. Show? Mas caso não, né, se existe o post deletar, quer dizer que eu cliquei em deletar, mas chegou aqui e ele não é diferente, logo eles são iguais. Se eles são iguais, eu vou dar uma mensagem aqui para a pessoa. Vamos botar aqui. A mensagem você personaliza do jeito que você precisar, né? Aqui eu vou escrever assim. Cara, você não pode deletar seu próprio usuário. Se a pessoa está logada, se ela deletar o usuário dela do painel administrativo, como é que ela vai voltar a logar no painel? Né? Não faz o menor sentido isso. Salvei, então. Vamos testar isso aqui. Vou clicar em usuários. Ele vai atualizar. Vamos tentar deletar o super usuário, que é o que está logado. Vou clicar aqui em deletar. Ó,
deletar o superusuário? Sim. Vou clicar em deletar. Cara, você não pode deletar seu próprio usuário. Show? É claro que nós podíamos fazer algo até mais simples. A gente podia até não deixar, né? Não mostrar o botão para deletar ele. É só criar uma lógica, ao invés de aparecer o botão de excluir aqui, não aparecer, ou aparecer alguma outra mensagem. Legal? Aqui eu vou deixar assim. É importante validar do jeito que eu validei também, para que mesmo que a pessoa consiga botar, né, o ID dela pela URL, ele não consiga se deletar, né? Vamos testar ver se loga com algum outro usuário. Aqui estamos usando o superusuário, ó. Eu vou tentar logar com o gerente aqui, ó, gerente @teste. Vou mandar sair, ó, deslogou. Vou botar aqui e a senha deve ser teste também, teste. Vou acessar, ó, e ele loga também. Show, e aqui atualiza com o nome dele. Se clicar aqui em usuários, está tudo aqui. Vou tentar deletar o usuário gerente aqui, ó, que é o que eu estou logado. E ele não vai deixar. Show? Espero que tenham gostado da aula, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.